O Brasil está à beira de uma crise fiscal sem precedentes. Com a dívida pública projetada para atingir níveis recordes e o governo enfrentando dificuldades para equilibrar as contas, o tempo para agir está se esgotando. Neste vídeo, vamos analisar por que 2025 pode ser o ano decisivo para a estabilidade econômica do país e como ela influencia desde os preços no supermercado até as oportunidades de emprego. A economia brasileira, em 2025, vive sob a sombra de um desafio fiscal cada vez mais evidente. A dívida pública bruta caminha para atingir preocupantes 84,2% do PIB até 2028, segundo projeções oficiais. Esse aumento é puxado por dois fatores principais: os juros elevados e o crescimento dos gastos obrigatórios, como previdência e funcionalismo. Isso significa que o governo está gastando mais do que arrecada, e sem uma margem significativa para manobras. Apesar de reconhecer a gravidade do problema, a equipe econômica do governo enfrenta resistências políticas no Congresso e pressões sociais por mais investimentos. A conta não fecha, e o resultado é um cenário de tensão entre responsabilidade fiscal e promessas de campanha. Essa instabilidade fiscal preocupa investidores, afeta a confiança no país e pressiona ainda mais os juros e a inflação. O risco? Entrarmos em um ciclo perigoso de endividamento crescente e baixo crescimento econômico. O governo até sinaliza que quer controlar os gastos, mas na prática, faltam cortes reais e decisões difíceis. Se esse desequilíbrio persistir, o Brasil poderá viver uma nova crise, não provocada por choques externos, mas por sua própria incapacidade de se organizar internamente. O relógio está correndo e a bomba fiscal já está armada. A composição da dívida pública brasileira em 2025 revela um problema sério que passa despercebido por muita gente, mas que tem potencial para desestabilizar toda a economia. Atualmente, 62,1% da dívida federal está atrelada à Selic, a taxa básica de juros da economia. Isso significa que, a cada aumento nos juros, o custo para o governo manter sua dívida dispara. É como se o Brasil estivesse pagando um cartão de crédito com juros abusivos e sem chance de quitar o saldo. Esse é o maior nível de exposição desde 2008, o que acende um alerta vermelho. Em vez de buscar um equilíbrio mais saudável com títulos prefixados ou atrelados à inflação, o governo optou por soluções imediatistas, que agora cobram seu preço. Com os juros nas alturas, a rolagem da dívida fica cada vez mais cara, drenando recursos que poderiam ir para a saúde, educação ou investimentos. Isso torna o país extremamente vulnerável. Qualquer turbulência no mercado, qualquer sinal de desconfiança, e os investidores exigem retornos ainda maiores, pressionando o governo a gastar mais para se financiar. É um ciclo vicioso, silencioso e perigoso. E o pior, ele está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. O rombo nas contas públicas não é só um problema de Brasília. Ele chega até a sua casa. Com a dívida pública em alta e a Selic projetada para bater 15% em 2025, tudo fica mais caro. Financiamentos de carro, casa e até parcelamentos simples no cartão sofrem com juros abusivos. As famílias, já pressionadas pela inflação que não dá trégua, veem seu poder de compra encolher mês após mês. O salário parece o mesmo, mas o que ele compra é cada vez menos. E quem mais sofre com isso? Os mais pobres que não têm como se proteger, não têm reserva, e são obrigados a escolher entre pagar a conta de luz ou encher o carrinho do mercado. Esse cenário trava o consumo, que é um dos motores da economia. As empresas vendem menos, contratam menos e o desemprego volta a rondar. É um efeito dominó.
E tudo começa com uma gestão fiscal desequilibrada lá no topo. A crise deixa de ser só dos números frios do Tesouro Nacional e vira parte do dia a dia de milhões de brasileiros. Quando o governo gasta mal e se endivida sem planejamento, quem paga a conta é o cidadão comum, com juros, correção e sem aviso prévio. O governo Lula está no centro de uma encruzilhada econômica. De um lado, a promessa de ampliar investimentos sociais e reduzir desigualdades. Do outro, a necessidade urgente de controlar a dívida pública antes que ela se torne insustentável. Em teoria, as metas fiscais estão traçadas. Fala-se em alcançar superávit primário, conter o crescimento da dívida, manter o controle sobre os gastos. Mas na prática, o cenário é muito mais turbulento. Analistas do mercado e especialistas em contas públicas não escondem o ceticismo. O crescimento econômico projetado para os próximos anos é modesto, insuficiente para gerar a arrecadação necessária que banque as promessas feitas. E isso se soma a um ambiente político cada vez mais pressionado. Parlamentares, governadores e grupos de interesse exigem mais recursos, mais investimentos, mais gastos. O governo se vê encurralado entre a responsabilidade fiscal e o apelo popular. Para piorar, as tentativas de aumento de arrecadação, como novas taxações ou revisões de benefícios fiscais, enfrentam forte resistência tanto na sociedade quanto no Congresso. Qualquer sinal de aumento de impostos pode gerar ainda mais instabilidade e perda de confiança no governo. O resultado? Um jogo perigoso, onde o risco é ceder demais à pressão política e abandonar o compromisso com a estabilidade fiscal. Se não houver cortes reais, revisão de privilégios e um plano concreto de controle da dívida, o país pode mergulhar em uma nova crise, não por falta de recursos, mas por má gestão. E essa crise não será apenas uma estatística nos relatórios técnicos. Ela vai se refletir em desemprego, inflação, queda de investimentos e no enfraquecimento da própria capacidade do Estado de funcionar. O desafio está lançado e o tempo para agir está se esgotando. Sem reformas estruturais e ajustes fiscais significativos, o Brasil caminha para uma crise fiscal ainda mais profunda nos próximos anos. A situação é alarmante. Em 2027, o governo já admite que pode faltar dinheiro até para manter a máquina pública funcionando. Esse cenário é um reflexo da falta de ações eficazes até o momento e do crescente endividamento do Estado. O Brasil não pode mais se dar ao luxo de adiar decisões difíceis. A dívida pública continua crescendo e as despesas obrigatórias, como previdência e folha de pagamento, consomem cada vez mais recursos. Se o governo não agir rapidamente para controlar os gastos e buscar fontes de receita sustentáveis, a capacidade do país de honrar seus compromissos estará em risco. Além disso, a falta de reformas pode prejudicar a confiança dos investidores, afastando o crescimento econômico e aumentando a inflação. A estabilidade da economia brasileira, que já está sob pressão, poderá ser totalmente comprometida. As perspectivas não são positivas sem uma reestruturação fiscal real. O Brasil precisa de reformas no sistema tributário, no funcionalismo público e em áreas como a previdência, para garantir um futuro mais equilibrado. O futuro da economia brasileira depende dessas ações urgentes, e a janela para realizá-las está se fechando. O tempo para agir é agora. A situação fiscal do Brasil em 2025 não é um fenômeno isolado, mas o resultado de escolhas feitas ao longo de décadas, somadas aos desafios atuais. O aumento da dívida pública, a crescente dependência de juros altos e os gastos obrigatórios excessivos são reflexos de uma gestão fiscal que, em diversos momentos, priorizou soluções imediatistas, sem pensar a longo prazo. Para a população, o impacto é claro. Juros altos,
aumento do custo de vida e um futuro incerto. Agora, mais do que nunca, é essencial entender as raízes desse problema. Só assim a sociedade poderá pressionar por políticas públicas que sejam realmente responsáveis e que busquem o equilíbrio entre o necessário investimento social e a preservação das finanças do país. A estabilidade econômica do Brasil depende de reformas estruturais, de uma gestão mais eficiente dos recursos públicos e de uma verdadeira revisão dos gastos. O futuro do Brasil passa pela escolha de um caminho: continuar a adiar as soluções, o que só aprofundaria a crise fiscal, ou tomar decisões difíceis agora, para garantir uma economia mais equilibrada e saudável no futuro. O tempo está passando, e é hora de agir, antes que a conta chegue e o custo seja irreversível. Se você chegou até aqui é porque entendeu o tamanho do buraco, e agora sabe o quanto isso pode afetar seu bolso, seu futuro e até mesmo a estabilidade do país. O Brasil está em jogo. E entender o jogo é o primeiro passo para não ser só mais uma peça dele. Vem com a gente.